Olá, meu irmão, minha irmã, Shalom, muita luz e harmonia na vida de cada um de vocês. Estamos iniciando hoje com este vídeo um projeto de formação para todas as pastorais da nossa paróquia. Neste primeiro momento deste projeto, serão abordados 8 temas diferentes, cada tema com um apresentador. Os vídeos serão postados todas as terças-feiras e coube a mim trabalhar com o primeiro tema, que é nada mais, nada menos do que revelação. Oportuno nós começarmos com este tema, pois neste último domingo nós tivemos a solenidade da Santíssima Trindade, e falar em revelação é falar do nosso Deus, Trindade Santa, que se revela a todo instante. Bom, creio que quase todos vocês já me conhecem, mas para aqueles que ainda não, eu me chamo Flávio Bueno Zico e sou ministro extraordinário da Comunhão Eucarística aqui na paróquia. Sou formado em teologia com pós-graduação em Bíblia e especialização em missiologia. Bom, feito esta apresentação, vamos entrar então no tema a ser abordado hoje, que é revelação. Pegando essa palavra e olhando no dicionário, revelação é um substantivo feminino, a revelação. E significa ato ou efeito de revelar-se. Fica meio abstrato isso, mas a gente pode também dizer que é a divulgação de um segredo, de uma confidência. Pegando então esse entendimento e trazendo no sentido religioso, a gente vai um pouco além. Vamos ver que revelação é a ação de tirar o véu do que cobre o oculto. É desvendar. Lembremos do que ensinou o Nazareno Jesus, quando ele diz, nada ficará oculto, em Marcos capítulo 4, versículo 22. E nada fica oculto quando percebemos que Deus, Trindade, veio se revelando, veio revelando o seu mistério para cada um de nós nessa história da salvação. Então, trazendo agora o tema da revelação para o mistério de Deus. Deus Trindade, ou Deus, é um mistério impossível de ser compreendido pelo ser humano. E é muito mais do que podemos entender e experimentar na nossa vida. Mas isso não significa que está completamente separado de nós, a ponto de não podermos nos aproximar dele de alguma forma. Nós somos chamados a entrar nessa dinâmica de nos aproximar do Deus Trindade. Bom, dentro da teologia, para melhor entendimento e reflexão sobre essa revelação de um Deus Trindade, usa-se os termos Trindade imanente e Trindade econômica. É lógico que pelo nosso tempo não vai ser possível trabalhar tudo isso, mas então eu vou direto na Trindade econômica. Mas antes eu queria colocar que esses dois, Trindade imanente e Trindade econômica, são recursos que nos ajudam a tentar compreender o nosso Deus, que é um no amor de três. Então eu vou trabalhar com a Trindade econômica. Todos nós sabemos o que é economia, fazer economia, colocar pouco a pouco o nosso dinheirinho ali na poupança, pouco a pouco. Assim também é a Trindade econômica, quando Deus vai se revelando pouco a pouco, tempo em tempo. A revelação de Deus Trindade se dá na história, no tempo, no espaço, respeitando as leis da natureza. Nós podemos nos aproximar do mistério de Deus Trindade porque ele se revelou a nós. E como diz o Catecismo da Igreja Católica, ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses,
ele não seria Deus. Então, nós não vamos compreender, mas temos que entrar neste mistério, porque é este Deus mesmo que se revela. E eu acho muito bonito o início ali de um documento da igreja, acho que todos vocês conhecem, que é uma constituição dogmática que vem do Concílio Vaticano II, que é a Dei Verbo. E diz a Dei Verbo: aprouve a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Então vejam, aprouve a Deus ou coube a Deus. Deus quis, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. É um capítulo maravilhoso lá da Dei Verbo que eu recomendo a vocês procurarem, pesquisarem depois sobre essa questão da revelação. E dentro então deste Deus que se revela, desde a origem, Deus se dá a conhecer. Um Deus de amor que veio se revelando e revelando o seu amor a nós desde o início da humanidade. Ou, para ser mais correto, veio se revelando desde sempre. Desde sempre. A própria criação é obra do amor de Deus. É a Trindade que transborda. Tanto amor não podia ficar represado entre os divinos três, então se expande, se comunica em ato criador. É a revelação na criação. Aprofundando um pouco mais, nós vamos ver que na criação do homem e na história da humanidade, Deus Trindade se revela como relação. Ele traz esse ensinamento para nós. Se tomarmos o Antigo Testamento, veremos que desde os primórdios, Deus se inclina na direção do ser humano, buscando construir um relacionamento com ele. E nesta relação, Deus foi se revelando. Neste relacionamento se revelam então as alianças, a primeira aliança e depois a segunda e definitiva aliança com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar uns vestígios ou leves pegadas desta revelação da Trindade Santa no Antigo Testamento. Deus comunica-se gradualmente ao homem, prepara-o para etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar depois da pessoa e na missão do Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. Todos nós sabemos disso. Mas pegando, às vezes, uns detalhes que a gente não presta atenção, ou se prestamos, então ótimo. Mas vejam que no livro do Gênesis, Deus fala no plural já nesta revelação. Lá no capítulo 1, versículo 26, está escrito: façamos o homem a nossa imagem semelhante. Façamos quem? Então não é, esse Deus já não é uma pessoa só. Olha só que revelação. Depois no capítulo 3, versículo 22, nós temos também: eis que Adão é como um de nós. Ele não fala, eis que Adão é como eu, é como um de nós. Então Deus vai se revelando e mostrando que Ele é mais pessoas. No capítulo 11, nós temos: vinde, desçamos e confundamos as suas línguas, lá na Torre de Babel. Vinde, desçamos. Desçamos quem? É mais de uma pessoa. E por fim, só para não alongar muito, no capítulo 18, lá com Abraão, vai dizer:
3 homens aparecem a Abraão. Acho que todos conhecem essa história. Então aqui a gente já vê uma revelação de 3. Vejam que Deus vai se revelando. E eu poderia dizer, pegando aqui vários livros do Antigo Testamento, mostrando esta revelação. Nosso tempo não dá. Mas então vamos ao Novo Testamento. Jesus revela e continua revelando esse mistério do Deus Trindade aos seus discípulos e a nós. Jesus revela que Deus é seu Pai. Quando ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante que Jesus vai colocando que Deus é seu Pai. Jesus identifica-se com o Pai. A gente vê lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 5, a gente vai ter Jesus falando, com efeito, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E depois no capítulo 10 ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Então Jesus se identifica, fazendo essa revelação dessa união com o Pai. Jesus manifesta e revela a sua pré-existência ou eternidade. E aqui eu acho interessante, lá no Antigo Testamento, o próprio Deus, numa das suas revelações, vai dizer, diga ao povo que eu sou. E Jesus, estou pegando aqui o Evangelho de João, no capítulo 8, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. No mesmo capítulo 8, mais para frente, ele vai dizer, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Um pouco mais adiante, ainda nesse capítulo, o próprio Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E só para fechar essa parte aqui, no capítulo 13, Jesus diz, vô-lo digo antes que suceda, para que quando suceder, acrediteis que eu sou. Isso são revelações. Vejam que no templo, aos 12 anos, Jesus já manifesta como uma revelação a sua filiação. Quando diz no capítulo 2 de Lucas, versículo 49, por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Veja que revelação bonita, meu Pai. E Jesus depois distingue até para nós, quando ele diz, subo para o meu Pai, isso é no Evangelho de João, capítulo 20, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Jesus traz essa revelação que este Pai dele, este Deus dele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Então, nesta revelação de Deus Trindade, o Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo adiante. De toda essa revelação, podemos concluir que Deus Trindade participa de algum modo da nossa história. Participa da nossa história. Esse Deus Trindade ouve os nossos clamores, se alegra com a nossa alegria, adverte-nos da nossa insanidade, consola-nos nos nossos sofrimentos, indica-nos o caminho da justiça, o caminho do amor que Ele mesmo trilhou na pessoa de Jesus de Nazaré. É a partir de Jesus de Nazaré, a revelação plena, que temos acesso à Santíssima Trindade. Ele se apresentou a nós como Filho de Deus Pai. Deus vem se revelando, mas a revelação plena se dá em Jesus Cristo. A expressão de um Deus Trindade
encontra-se presente na experiência histórica de Jesus, que diversas vezes então falou a respeito de sua união com o Pai, pela ação do Espírito Santo. E aí então a gente vê que somente no Filho, Verbo encarnado, é que podemos falar de uma explicitação trinitária de Deus, pois foi nele que o mistério da Trindade foi revelado de modo pleno à humanidade. Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus Trindade. Esse mistério do nosso Deus, do Deus cristão, um Deus para nós, para cada um de nós. A Santíssima Trindade, no seu revelar-se, mostra-nos o desejo de que a conheçamos, de que compartilhemos da sua vida íntima. A Trindade é modelo para a vida pessoal e comunitária, modelo que nos leva à plena realização. Deus é Trindade. Então, concluindo, adoramos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade, essência real do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos foi revelado desde sempre, desde a eternidade. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé cristã. É o mistério do Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que nos ilumina. Acolhemos essa revelação e guardemos no coração esse mistério do Deus Trindade. Meu amigo, minha amiga, então eu encerro aqui esse primeiro encontro nosso. Que possa ter sido proveitoso para vocês e aguardem toda terça-feira, cada terça-feira, um novo tema com um novo apresentador. Um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês.